conhecer mais a presença de Deus, ter esse prazer de estar envolvido com o Espírito Santo. E aí Deus vai derramando sobre nós a força, a unção e principalmente a renovação, porque nós precisamos se renovar cada dia. Assim como as misericórdias de Deus se renovam, nós em Deus precisamos nos renovar. Amém, Jesus? Pode sentar, pessoal. Vamos receber a boa palavra de Deus em nome de Jesus, porque hoje é um dia muito importante, porque, irmão, nós vamos ter comunhão com o Senhor Jesus através do corpo e através do Espírito. Então, hoje é um dia muito especial, irmãos. Eu quero que você faça nesse momento, logo mais na Santa Ceia, um momento, irmãos, que venha ficar marcado na tua vida em nome de Jesus. Amém, Jesus? Quem está alegre, diga glória. Amém. Pega aí a sua Bíblia, irmãos, por favor, e abra ela no livro de Isaías. Isaías 38. Imagina uma vigília, hein, irmãos, a noite toda, você só adorando a Deus. Ah, irmãos, não tem preço que pague isso. Não tem. Você adorar a Deus, se derramar na presença dEle, não tem preço. Vamos lá, Isaías capítulo 38. Mas deixa eu falar, irmão, o que vai acontecer aqui amanhã. Amanhã aqui vai ser forte. Nós vamos começar um propósito de muita fé, irmãos. Muita fé mesmo. Tem gente que perde, pessoal, essas campanhas que a gente realiza. Segunda-feira aqui, irmãos, se eu perguntar quem precisa aqui de muita prosperidade, quem precisa de dinheiro, não sou o Silvio Santos, né? Mas praticamente todos nós, irmãos, precisamos de ter uma vida financeira abençoada por Deus. Mentira ou verdade, pessoal? Verdade. Todos nós, irmãos, precisamos e queremos sim ter uma vida boa, queremos uma vida estável, você poder devolver o seu dízimo. Tem gente que, pastor, olha, eu fico tão triste que eu não consigo nem devolver o dízimo, que eu não tenho dinheiro para isso. Você não tem dinheiro, irmão, tem que vir buscar na segunda-feira aqui a direção de Deus. E amanhã nós vamos começar esse propósito, pessoal. Vai ser de muita fé mesmo, irmãos. Vai ressuscitar. Eu não sei o que está morto, irmãos, ou está até morrendo na vida de algumas pessoas. Às vezes até a vida econômica está morrendo. Mas nós vamos determinar aqui amanhã, segunda-feira, que vai ressuscitar. Sonhos que a pessoa já não tem mais. Projetos que morreram por conta de decepções, por conta de erros, diversas coisas. E a pessoa foi perdendo aquilo. Pastor, eu não acredito mais que Deus pode fazer algo na minha vida. Mas Ele disse aqui, irmãos, para Marta, disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Por isso que eu pedi para colocar essa linha aqui, ó, porque é você que vai determinar, que é Jesus que está dizendo, irmãos, disse Jesus, há de ressuscitar. Mas o que você quer que Ele ressuscite na sua vida? Pastor, minha vida econômica, minha vida financeira, minha vida profissional. Pastor, olha, a faculdade, não consigo, estou perdendo as forças, as esperanças, eu acho que eu não vou terminar, não vou conseguir. Você está morrendo ali para os estudos, tem que ressuscitar. Pastor, é o filho que não consegue trabalho, filho, marido, esposa, estão desanimando, estão perdendo ali as esperanças, estão tristes, abatidos, porque não conseguem trabalho. Então vai ressuscitar, porque Deus vai abrir a porta, irmão. É um propósito de muita fé, pessoal. E a partir de amanhã nós vamos dar início aqui a esse propósito. Se você quer, se você não quer, tudo bem. Se você quer uma vida econômica abençoada, irmãos, você vai ver essa manhã, segunda-feira. Você vai ver. E amanhã vai trazer a palavra de Deus aqui o pastor Maurício, que muito tempo ele foi daqui, o pastor Maurício, que hoje ele está lá na região de Guarulhos. Ele vai estar aqui comigo amanhã, dando essa bênção da ressurreição. Tudo que estiver morto ou estiver morrendo, Deus vai ressuscitar. A alegria, Deus vai ressuscitar a alegria. Diz a pessoa, pastor, eu não tenho dinheiro para nada, não tenho alegria também. Então, irmãos, você vai pedir para Deus ressuscitar isso, porque amanhã nós vamos começar esse propósito. Vai
ressuscitar. Amém, Jesus? Então, irmãos, quero que você participe. Você quer uma bênção financeira na tua vida? Quero que você venha participar junto comigo, em nome de Jesus. Vamos lá. Isaías, capítulo 38, versículo 1, irmãos. Olha o que diz aqui para nós. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que notícia, irmão. Mas vamos entender aqui. O profeta aqui, irmãos, Isaías, recebeu uma direção de Deus para ele ir até a casa de Ezequias e dar essa... Não é boa notícia, irmãos, mas era uma notícia que poderia mudar a vida dele. E o rei Ezequias, irmãos, que estava adoecendo de uma enfermidade mortal. Tem pecados, irmãos, que são mortais. Tem pecados que são mortais. O Ezequias aqui estava doente de uma enfermidade mortal, que levaria ele à morte. Eu quero tratar disso. Tem pecados, irmãos, que podem levar pessoas à morte. Isso é muito sério. Muito sério. Morte até física. Morte até física. Mas veja que a palavra de Deus veio. Que a palavra de Deus vem, irmãos. Em todas as situações. Estamos passando por um momento até semelhante a de Ezequias. Estamos enfermos ou estamos até no pecado. Só que a palavra vem. E a palavra foi exatamente essa: põe ordem à tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. A casa aqui não era a casa física, era a vida dele. A vida dele. E o Isaías deixou bem claro: rei, põe ordem à tua casa, senão você vai morrer. Isso é certo. Você não vai viver. Ou seja, a enfermidade que ele estava ali passando, irmãos, ia ser de morte. Ia ser de morte. Se ele não colocasse a sua casa em ordem. Mas vamos seguir aqui o versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha aqui, irmãos, nota que ele diz aqui, tudo no passado. Ele diz aqui, ó: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei. Passado. Ele andou. Já não estava andando mais. Tem gente que está assim, irmãos, já não está andando mais com Deus, ou não está no templo, não está mais no templo, porque diz aqui ele, de que andei diante de ti. E tem muitas pessoas assim, irmãos, já não estão andando mais como andavam com Deus. A caminhada, ela diminuiu, já não estão mais naquele fogo, naquele primeiro amor, naquela vontade de conhecer a Deus, de querer mais de Deus, já não anda mais. Então o motivo do rei Ezequias ter adoecido de uma enfermidade mortal que levaria ele à morte, é porque ele não andava mais de acordo, irmãos, com Deus. Vou repetir aqui, ó: lembra-te, peço-te, de que andei. Então nós temos, irmãos, que analisar e pôr em ordem a nossa casa, uma área da nossa vida, que nós não estamos mais andando com Deus. Aí ele diz aqui, ó: te comandei diante de ti em verdade. Então Ezequias era aquele homem, irmãos, que vivia na presença do Senhor, que andava nos caminhos de Deus, obedecia à palavra de Deus. Irmãos, ele era rei, ele reinava. Tem muitas pessoas que podem estar até reinando, mas não estão andando
em verdade com Deus. Eu não estou falando que a pessoa ela anda em mentira e falsidade, nada disso. Mas o andar no caminho do Senhor, ela andava com tanta vontade, hoje já não anda mais. Aí não para por aí, ele diz mais, e com o coração perfeito. Ele obedecia aos mandamentos de Deus. Quando Deus falava, ele obedecia. Quando Deus dava direção, ele ia e fazia. Ei, filho meu, faça isso, filho meu, faça aquilo. E ele obedecia, ele tinha um coração perfeito. Aquele prazer de ouvir a voz de Deus e praticar o que Deus estava falando. Olha que bonito, irmãos. Coração perfeito. Aí ele diz mais aqui, ó, e fiz o que era reto aos teus olhos. Essa aqui é o ponto mais crítico da vida dele. Ele fez o que era reto. Se ele parou de fazer, irmãos, ou seja, ele tinha se desviado do caminho do Senhor. Se desviado. Ele já não estava fazendo mais o que era reto aos olhos de Deus. Não estava. E nós, irmãos, temos que observar isso. Senhor, eu não tenho feito o que é reto aos teus olhos. E isso está me trazendo e traz consequências, irmãos. Porque nós somos de Deus. Você, mulher, rainha, você, homem, é rei. Porque diz as Escrituras que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Então nós somos reis perante o Senhor. Porque a Bíblia também fala que Ele é o rei dos reis. Então ele é rei dos reis. Então Ele é o nosso rei e nós também somos reis. Só que veja, irmãos, Ele não estava fazendo mais o que era reto. Estava fazendo aquilo que era errado. E isso estava trazendo consequências para ele. Observa na sua vida. Quais as consequências, irmãos, que tem vindo sobre você pelo fato de alguma coisa você não estar fazendo diante de Deus? Porque tem consequências. O fato de simplesmente uma pessoa não querer mais obedecer a Deus, ou até mesmo sair da presença do Senhor, ela acha que não vai acontecer nada, mas acontece. Traz consequências para a pessoa, e em algumas situações, consequências de doença, consequências de miséria, consequências de falta de algo. Tudo porque, irmãos, ela andava, ela fazia. Eu posso falar até do dízimo aqui. Pastor, a minha vida financeira, eu estou com consequências ruins, difíceis. Olha, estou em situações complicadas, dívidas, desemprego, trabalho que não entra, falta isso, falta aquilo. Então, irmãos, andava reto, devolvia antigamente a fidelidade, já não devolve mais. Por isso está vindo sobre você essa aflição, está vindo sobre você esse mal. O motivo, repito, do rei Ezequias ter adoecido de uma enfermidade mortal foi por causa disso. Ele já não andava mais como andava antes. Ele já não tinha mais o seu coração perfeito como tinha antes. Ele já não andava mais reto diante de Deus como andava antes. Isso aqui é muito sério, irmãos. Só que a Bíblia diz aqui, continuando o versículo 3, e chorou Ezequias muitíssimo. Veja, depois de ele ter exposto para Deus tudo que ele não estava fazendo, ele chorou. E o choro dele representa aqui, irmãos, arrependimento. Senhor, é verdade, eu sou inútil, eu não ando mais, eu não faço mais. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que eu tenho feito, Pai, tenho te desobedecido, não tenho andado de acordo com a tua palavra. E ele chorava. Aí veio aqui, irmãos, a misericórdia de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias. Olha aqui, irmãos, presta atenção rapidinho. O Isaías ainda estava dentro do palácio. Ele não tinha saído, aí no dia seguinte ele voltou, não. Na mesma hora que ele recebeu a palavra do profeta, ele virou o rosto para a parede e começou a orar. Começou a se analisar e chorar, se arrependeu.
Antes do profeta ter ido embora, a palavra veio novamente a ele dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Diga glória a Deus. Olha o que Deus vai fazer, irmãos. Ele vai defender a nossa vida. Ele vai nos guardar. Mas entenda, houve aqui, irmãos, o arrependimento. Houve a misericórdia de Deus. Ele orou, pediu perdão para Deus, reconheceu, e Deus acrescentou. Deus não tira nada de ninguém, irmão. Deus não tira nada, Deus só acrescenta. Mas Ele só acrescenta quando nós oramos. Ele só acrescenta quando nós, irmãos, nos colocamos na presença dEle e reconhecemos, sim, Deus, eu andei, eu fazia, já não faço mais, eu andava em retidão, não ando mais. E quando uma pessoa, irmãos, reconhece isso e Deus faz a obra, Ele acrescenta para ela. 15 anos Deus acrescentou de vida para Ezequias, que estava prestes a morrer. Ele poderia morrer naquele dia. Naquele dia ele poderia morrer. Se ele não tivesse dado ouvido, irmãos, eu creio que ele teria morrido no mesmo dia. Mas na mesma hora, ele foi falar com Deus. Só que nós não devemos, irmãos, voltar a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes. Ele tinha parado, então não volte a fazer isso de novo. Não volte. Por quê? No Evangelho de João, olha a orientação que o Senhor Jesus nos dá. Capítulo 5 do Evangelho de João. Versículo 1. A gente já conhece a história, só vou fazer a leitura rápida para chegar aqui no versículo principal, porque é o versículo principal dessa mensagem. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. É a cura do paralítico de Betesda, que é a música que o pastor Jaime canta, né? Tem que de Betesda ouvir. Aí vai embora. Capítulo 5, versículo 1 diz: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava como, irmãos? Enfermo. Para por aí. A Bíblia não diz se ele nasceu assim, ou ele ficou assim. Mas a gente vai ver aqui, mais para frente, que ele havia 38 anos que se achava enfermo. Mas essa enfermidade dele, irmãos, tinha um motivo. Ele não ficou enfermo à toa. A gente nunca viu isso aqui, eu nunca trouxe essa mensagem que a gente vai ver aqui agora. Que a gente fala do movimento das águas, fala da cura dele. Mas a enfermidade que ele estava, irmãos, há 38 anos, não surgiu do acaso. Ou aconteceu alguma coisa para ele ficar naquela situação. Versículo seguinte: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou o que, irmãos? São. E tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Agora veja aqui, irmãos, eu vou repetir logo porque eu quero que você entenda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu.
Ele teve um destino. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus, olha aí, depois Jesus encontrou na onde, irmãos? No templo. Volta no versículo 9. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Qual foi o destino dele? O templo. Antes da enfermidade, ele vivia no templo. Vivia no templo. Aí ele, depois da cura, ele voltou para o templo. Porque antes ele era do templo. Ele era de Deus, irmãos. Ele pertencia ao povo de Deus. Só que, continua o versículo, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. A enfermidade dele era o quê? Um pecado. E o pecado o tirou do templo. Tirando do templo, deu a enfermidade. E por 38 anos, ele, irmãos, ficou naquela situação. Por isso que Jesus disse: não peques mais. Porque o pecado, irmãos, aprisionou ele 38 anos. Era um pecado. Ele tinha saído do templo. Olha o perigo de sair do templo. Eu falo isso no modo geral, tanto físico como a presença de Deus, irmãos. Olha o perigo que a pessoa corre saindo do templo do Senhor, saindo da presença do Senhor. Vem o inimigo, faz a pessoa pecar e coloca o mal. Colocou, no caso dele, uma enfermidade. Não que é o que vai acontecer, a pessoa sai da igreja, sai da presença de Deus e vai ficar enferma. Não, não é só isso. Há muitas outras situações que o diabo faz na vida de uma pessoa quando ela sai do caminho de Deus. Mas Jesus deixou bem claro, irmãos: não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Olha que para Ezequias, pior do que a enfermidade era a morte. Pior do que a enfermidade para ele era a morte. Porque se não fosse uma enfermidade mortal, ele poderia se tratar, poderia ser curado, possivelmente, mas era de morte. E esse homem aqui, irmão, Jesus deixou claro, falou, para que não suceda coisa pior. Ou seja, você pode morrer se você voltar ao pecado e sair do templo. Ele antes vivia no templo, irmãos. Adorava a Deus, buscava a Deus, andava em retidão, coração perfeito, fazia a vontade do Senhor, saiu do templo. Veio o pecado e a enfermidade. E ficou sofrendo longos 38 anos. É muito tempo, irmãos. É muito tempo a pessoa ficar numa situação dessa. Mas quando Jesus entrou, irmãos, e disse a ele: levanta-te, toma tua cama e anda, ali, irmãos, foi o que ele precisava. Devia ter passado um filme na cabeça dele. O que é que eu fiz para sair do templo? O que é que eu fui fazer? Que besteira minha sair da presença do Senhor. E ele partiu já com um destino: a casa de Deus. Porque era o lugar que ele vivia, era o lugar que ele estava, irmãos. É o nosso lugar, irmãos, a presença de Deus. É o nosso lugar, a casa de Deus. Não saia da presença do Senhor. Lembra de Ruth? Passou aquele problema de escassez na terra de Belém de Judá.
E ali o seu marido, Elimeleque, pegou seu filho, Malom e Quilion, saiu da terra, foi lá peregrinar nos campos de Moabe. Porque houve a escassez. Saíram do templo, saíram da casa de Deus. Qual foi a consequência do pecado deles, que foi ter saído? Foi a morte do marido e dos 2 filhos. Não saia da casa de Deus, irmãos. Não saia da palavra do Senhor, para que te não suceda coisa pior. Você já saiu, voltou, não saia mais, para que te não suceda coisa pior. Perdeu muito, você perdeu muitas coisas, mas agora você não pode perder mais. Permaneça no templo, permaneça na presença de Deus, porque como Deus fez para Ezequias, Ele só tem a acrescentar nas nossas vidas, irmãos. Diga glória a Deus. Deus só tem a acrescentar. Que Ele acrescente na tua vida, em todas as áreas, irmãos, as bênçãos dEle. Mas, permaneça no templo. Jesus encontrou o homem no templo. E ele não poderia sair mais. Não foi para assustar, não. Porque Jesus já conhecia a situação dele. Ele sabia de todas as coisas. Jesus sabia que ele já tinha sido do templo. Jesus sabia, irmãos, que ele tinha cometido um pecado que o levou a essa enfermidade. Jesus sabia. E para que ele não lutasse ao pecado, não saísse do templo, ele disse: para que não te aconteça coisa pior. Fique firme, meu irmão. Deus vai te acrescentar em nome de Jesus. Coloque a mão no coração, feche os olhos. Pai, obrigado, Jesus, pela revelação da tua palavra. O Senhor, meu Deus, falou de nossos corações, falou ao meu coração. Nós não vamos sair do templo, nós não vamos sair da tua presença, Pai. Jesus, o Senhor foi bem direto a esse homem, Jesus, que antes era paralítico, mas ele não ficou nessa situação, Senhor, por acaso. Foi um acidente que ele sofreu, não. Foi um pecado. E o pecado trouxe a paralisia. E durante 38 anos, meu Deus, ele tentando entrar naquele tanque, esperando o movimento das águas, e não conseguia. Mas não era essa a atitude que ele deveria tomar. Ele deveria voltar para o templo. Oh, meu irmão, você pode estar aqui hoje, mas o seu coração está longe do templo. O seu coração está longe da presença de Deus. Oh, volta para a presença do Senhor, para que te não suceda coisa pior. Não peques mais. Permaneça na palavra, resistindo às tentações, resistindo ao diabo, se sujeitando ao Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus, Deus falou contigo. Permaneça na palavra, permaneça no caminho. Como Deus falou para Josué: medita na minha lei de noite, e não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, mas fique firme nos meus mandamentos. Oh, meu irmão, se apegue à palavra, se apegue a Deus, fique firme nos mandamentos do Senhor, para que Ele possa te acrescentar 1000 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor meu Deus, a minha vida é no templo, é na tua presença, pois eu quero que o Senhor acrescente 1000 vezes mais das tuas bênçãos sobre mim, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Deus. Irmãos, glória a Deus.